o nosso Deus. Irmãos, a nossa última conversa, né? Tivemos uma conversa lá atrás, muito rápida, sobre a graça no livro de Salmos. Depois tivemos uma conversa sobre a fala do apóstolo Paulo sobre pessoas que impactaram a sua vida, o seu ministério. E hoje, nessa última fala, eu quero convidar os irmãos a abrirem no texto de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Também será algo bem rápido, porque o nosso foco hoje é estarmos também tendo a ceia do Senhor de maneira especial. Isaías, capítulo 9, verso de número 6. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Isaías 9, verso de número 6. Podemos ler juntos? Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Senhor Deus, nosso Pai, carecemos de que Tu estejas falando ao nosso coração por meio desse versículo, trazendo luz às trevas da nossa alma, do nosso coração, do nosso comportamento, pedindo que o Senhor Deus nos dê a bênção de compreender, e sobretudo nessa data que é tão significativa, qual lembramos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, da encarnação do Verbo. Assim, ó Deus, da mesma forma que eu preciso da iluminação, ilumina o coração dos teus servos também, que estão aqui presencialmente, os que estão em casa, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nosso tema, o presente. O que você ganhou de Natal? Pensa aí. Ai, pastor, não ganhei nada. E ficou feio a coisa para você esse ano, então, né? Talvez pela caristia a gente não conseguiu dar nada de presente. Mas eu quero, bem rapidamente, falar de dois momentos da minha vida. O momento que eu ganhei um presente do Pai da Terra e o momento que eu ganhei um presente do Pai do Céu. Como todo menino, eu gostava muito de futebol. E meu pai, na minha infância, resolveu me presentear. E o presente que ele me deu, os meninos sabem que tem um tipo de bola que é uma bola muito leve, você chuta ela aqui, ela vai para cá. Pior ainda. Tem a de dente de leite, tinha uma outra bola que você chutava para cá, levinha. E meu pai me presenteou no dia de Natal com aquela bola marronzinha, bonitinha, a mim e meu irmão falecido Reginaldo. E nós recebemos esse presente, gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz, porque era comum em casa, gente simples, o presente era roupa. Não é assim? O presente era roupa. Ó, te dei presente. Aí eu sou da época que ganhava a calça boca de sino, o sapato cavalo de aço, um cinto, que era um fivelão dessa grossura, e a gente ficava feliz. E eu lembro que eu recebi uma camisa amarela, calça marrom, xadrez, sapato cavalo de aço. Eu cheguei na igreja como se fosse um rei. Alegre, feliz. Está vendo? Ó, ganhei roupa nova. Geralmente era roupa, porque o que acontecia é que, geralmente, havia um tempo que havia muitas mulheres que eram costureiras, e essas costureiras é que faziam as roupas, os shortzinhos, as camisas, né? Quando não fazia o uniforme que a gente ia para a escola. Mas o dia que eu ganhei a bola foi diferente. A bola, fiquei todo encantado com aquela bola. Eu ganhei a bola na manhã de um Natal. Eu tinha aproximadamente, talvez, uns 8 anos de idade, quando eu ganhei o meu primeiro presente lúdico, meu primeiro presente de brincadeira. E à tarde, já que eu ganhei a bola, eu tinha que jogar bola. E fui para o campinho, juntamente com os meus amigos, jogar bola. E lá no campinho, 6, 8 meninos jogando bola, de repente, alguém chutou, e aquela bola maravilhosa, que eu tinha tanta expectativa, que o chute era para cá, e ele vinha para lá, e de repente a bola
furou. Gente, até hoje eu tenho um trauma, estou contando para vocês. Até hoje ficou. A bola furou. Eu trago essa história, essa memória, e é quase que uma metáfora para representar exatamente os presentes dos pais da terra, dos amigos da terra, os presentes que nós recebemos, que são daqui da terra, de pessoas que até nos amam, nos estimam e querem o melhor para nós. E como tal qual um furo jogou por água abaixo um sonho de menino, e que, num certo sentido, aquela bola furada representou quão efêmero e quão passageiro são os presentes e as coisas da terra, onde o Senhor Jesus diz que traça e ferrugem corrói, onde ladrões roubam e escavam, e que, quando nós colocamos o nosso coração nas coisas daqui da terra, realmente isso é ruim. Aí ele vai chamar a nossa atenção: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. De forma que as roupas passaram, os sapatos passaram, os cintos passaram, vieram outros que também passaram, a bola passou e o presente se foi. As coisas da terra são assim, são efêmeras e são passageiras, extremamente passageiras. Um carro novo que você compra já sai da agência com um preço que já alterado pelo menos 10%. Alguns anos depois, aquele preço de um carro tão caro que você comprou já não vale praticamente nada. A casa que você compra, o bem que você tem, o título que você conquista, tudo passageiro. Os presentes daqui da terra, dos pais da terra, de pessoas que nos amam, são passageiros. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o que a Bíblia fala do grande presente do Pai dos céus, esse presente ele não é passageiro. E o presente do Pai dos céus é um presente diferenciado. Quando nós temos na expressão da Missio Dei, João 3,16, na expressão quando diz que Deus deu, a expressão Deus dá é a ideia de um presente, é graça, é um benefício que Deus concede àqueles os quais Ele quer presentear. É gratuito, não pago nada. Esse presente é inigualável. Esse presente, irmãos, é um presente que a traça, a ferrugem, os ladrões não têm como roubar, e que, ainda que haja tribulações, vicissitudes, tormentos, aflições, ainda que a gente perca a saúde e a própria vida, ainda que a gente perca tudo aquilo que, humanamente falando e materialmente falando, nós atribuímos um grau de importância diante desse Deus, esse presente, ele não é perecível. E esse presente foi o presente que eu ganhei. Eu ganhei esse presente há muito tempo atrás. Em 1981, eu recebi esse presente. Porque alguém estava como eu, falando às pessoas de que esse presente era possível, de que nós pudéssemos tê-lo não em nossas mãos, mas em nosso coração, em nossa vida, preenchendo todo o vazio da nossa existência. Esse presente eu recebi do Pai do céu. E não foi por conta das condições intelectuais, culturais, não, por amor e por graça. Esse presente veio sendo uma ação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na vida de muitas outras pessoas. E quando nós recebemos esse presente, quando eu recebi esse presente, irmãos, tal qual a parábola fala que quando a gente acha um tesouro, a gente abre mão de tudo por conta daquele tesouro, para ter aquele tesouro. Vale a pena. Cada coisa que a gente deixa para trás, quando a gente toma posse desse tesouro. E é esse presente que Isaías, 740 anos, está nos apresentando que nos foi dado. É esse presente que nós recebemos de Deus. Segundo a história, entre o século II e o século IV, que foi um período posterior à patrística,
onde você tem ali a presença de uma institucionalização, inclusive da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, é que praticamente, em função do solstício, se estabeleceu o mês de dezembro como um mês para se lembrar do nascimento de Jesus, e especificamente a data do dia 25. Nós não sabemos se foi no dia 25. Nós não temos isso de maneira categorizada e concreta. Nós não temos isso. Mas eu entendo que Deus, na sua graça, fez com que se lembrasse de que um dia esse nascimento aconteceu. De que um dia o Deus eterno se tornou homem, se fez carne. E tal qual o apóstolo João diz, habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade, de maneira que nós pudéssemos ver a sua glória. Aqueles que conviveram diretamente com Jesus durante os 3 anos de ministério tiveram um contato privilegiado, de um contato físico, de ser tocado fisicamente por Jesus, de ser abraçado fisicamente por Jesus, de terem a oportunidade de tocar nas orlas de suas vestes, tal qual o texto diz, de lavarem os seus pés, seu cabelo, de alguma forma terem esse contato físico. Mas nós sabemos, irmãos, que era plano de Deus que ele passasse pela morte e pela ressurreição, e mesmo aqueles que não tiveram um contato físico com ele, uma vez que o Espírito Santo, o Espírito do próprio Cristo haveria de ser dado em Atos capítulo 2, esses também teriam ação de Cristo sobre a vida deles, de maneira que não é nem um pouco diminuída tanto aqueles que viveram no primeiro século, quanto aqueles que viveram posterior a isso. No entanto, na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai, glorificando a Deus, o Pai, pela obra que ele havia realizado. Jesus ora pelos seus discípulos e Jesus ora por cada um de nós aqui, que haveríamos de crer por intermédio da sua palavra. O que tem de diferente de lá para cá? Absolutamente nada. Então, esse presente está sendo nos dado ainda hoje. Esse presente é dado aos homens ainda hoje. Esse presente, ele é traduzido através do Evangelho, através das boas notícias, num tempo em que praticamente a humanidade está num caminho de desesperança e um alto grau de suicídio, de extermínio da própria existência, como se fosse a solução maior de todos os problemas, sendo que Jesus é a solução dos nossos problemas. E a palavra do profeta nos apresenta um presente. E esse presente ele vai passando como que num processo de um desenvolvimento, de uma descrição crescente. E aí Isaías fala para nós, olha, esse presente, primeiro ele veio como uma criança. E, irmãos, como é importante e como é interessante que quando uma criança nasce, tudo muda. Mesmo quando, às vezes, esse nascimento ele vem de forma que, às vezes, seja estranha aos pais, a quem quer que seja, mas quando tem criança, tem alegria. Quando Jesus nasceu, os anjos que nós lemos do texto de Lucas e Mateus falam que expressam grande alegria. O menino foi dado. O menino foi dado. Ele é traduzido como uma criança, um menino. A criança da manjedoura. Ele é esse presente que vai, de acordo com a narrativa bíblica, vai crescendo para revelar quem de fato ele era. A criança esperada. Ele é apresentado agora não mais como um menino, mas como filho. Um menino nos nasceu e é apresentado agora como um filho. Um filho se nos deu. Isaías está apresentando isso. Lembrando que o profeta Isaías, a palavra Isaías significa salvação. O profeta está anunciando que esse menino agora é um filho que tem uma mensagem de salvação aos homens. No texto, no seu contexto anterior, ele fala de trevas, ele fala de escuridão, ele fala de um contexto onde a vida humana, sem esse menino, sem essa criança, sem esse filho, ela é
pura escuridão, ele é pura trevas, é distanciamento de Deus. E por conta disso, o menino é dado como uma expressão do amor de Deus para revelar luz, clareza de ideias, de propósitos, para expressar exatamente uma mensagem de salvação, conforme a própria descrição do nome Isaías. Menino, um filho se nos deu. Só que vai crescendo a dinâmica de quem é esse que está sendo anunciado. E vai dizendo que ele não é só uma criança, não é só um menino, não é só um filho. Ele vai dizer que ele é um governante. Ele vai expressar que ele tem um governo. Que tipo de governo? Estamos vivendo um tempo de polaridade política. É esse governo que Jesus Cristo veio nos apresentar, que apresenta polos distintos de visão social? É esse governo? Irmãos, hipótese alguma. E por mais que haja lampejos do Evangelho em um e outro, não é isso. Não é esse. O governo dele é distinto. Não é um governo de opressão, não é um governo de maldade, é um governo de paz e de justiça. O apóstolo Paulo chega a dizer no livro de Romanos que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é vestuário, mas é alegria, é paz, é justiça, conforme as descrições do reino de Deus, cujo governante é Jesus. Portanto, estar debaixo do governo de Jesus é estar sob uma guarda soberana. Estar debaixo do governo de Jesus é estar debaixo de um cuidado todo especial. E você se lembra de quando Jesus diz lá em João, capítulo 10, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, Jesus não vai abrir mão daqueles os quais se submetem ao governo dele. Jesus não vai abrir mão daquele que se rende a ele. É por isso que nós chamamos ele de Kyrios, em grego. E Kyrios, Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor de todas as nações. Então nós podemos confiar no governo dele. Esse governante, irmãos, ele quer governar cada parte da nossa existência, cada milímetro das nossas ações. Esse governante é perfeito, onde nós podemos ter plena e completa e total segurança de depositar a nossa vida, o nosso casamento, os nossos bens, o nosso presente, o nosso futuro nas mãos dele. Esse presente, irmãos, é maravilhoso. Esse governante é confiável. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 10, verso 8, 9 e 10, ele fala assim: quando nós confessamos com a nossa boca, quando nós cremos no nosso coração, que esse governante, que Jesus é Senhor, ele fala, nós somos salvos. Quando o homem diz isso, e ele no coração expressa isso, tem algo surpreendente, sobrenatural. E a sobrenaturalidade, irmãos, é exatamente porque tem uma ação do Espírito Santo que vai selar a nossa vida para a salvação, que vai selar a nossa existência de tal forma que agora nós pertencemos eternamente a esse governante. Que presente! Um presente que não vai com uma bola furar e nem vai nos frustrar. Um presente que está acima de denominação religiosa. Um presente que está acima de religião. Um presente que está acima de dinheiro, de poder, de cultura. Um presente que está acima de qualquer nome que você possa imaginar. Alguém que você admira pela intelectualidade, pela filosofia, pela sabedoria. Ele está acima de qualquer nome que você possa imaginar. Filipenses fala isso. E todos esses nomes haverão de se dobrar diante do nome desse governante. Que presente! O menino
Agora é filho, parece que tem uma identidade, tem uma paternidade identificada. Agora ele é governante, mas não para por aí. O texto vai dizer que ele também dá bons conselhos. Por que a gente precisa de bons conselhos? Porque nossa vida é marcada por circunstâncias quais nós achamos que temos a melhor decisão para nós mesmos. Quer ver? O próprio Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra, segundo as Escrituras, ele chega a dizer assim: o coração do homem faz os seus planos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Nós podemos fazer planos, nós podemos pensar algo, mas, irmãos, o próprio Salomão nos dá a resposta, que esse que nos governa, ele se expressa como aquele que vai milimetricamente nos dar os conselhos divinos que são acima e melhores que os nossos próprios. Ele é um excelente conselheiro. O conselheiro que vai guiar cada um na sua individualidade. É por isso que é tão particular a nossa intimidade, ou a intimidade de quem recebe esse presente com esse conselheiro, que só ele sabe de segredos que ninguém sabe. Só ele sabe de segredos, o pai não sabe, a mãe não sabe, mas ele sabe. E você sabe. E você pode confiar a ele os seus segredos, pensamentos, olhar, palavras, ações, coisas que você disse que faria, não disse para ninguém, mas não fez, mas ele sabe que você falou que ia fazer, mas não fez. Ele sabe o momento de angústia, momento de alegria, de expectativa, momento de furor, de raiva. Ele sabe disso, e por isso que ele se apresenta como excelente conselheiro. Olha só, menino, filho, governante, conselheiro. Que presente! Esse presente eu já recebi. E esse presente que nós temos que comunicar às pessoas que estão aí nessa vida, carecendo de bons conselhos do Evangelho, carecendo de conselhos que vêm da palavra desse Deus, carecendo de orientação e que se revelam com verdadeira luz. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a palavra, e ela vai ser luz para os meus caminhos. É por isso, irmãos, que Isaías está falando: olha, o povo que estava em trevas agora tem um presente, e esse presente pode se revelar como uma verdadeira luz, um conselho para esses que estão em trevas. Esse conselho está aí. Esse presente também vai ter uma característica distinta. A forma como ele vai vir pode até dar uma sensação de que ele é fraco. Manjedoura, nasceu onde o boi come, ficar ali no meio daquelas bactérias. Não sei que mãe que teria coragem de colocar um filho numa manjedoura, num coxo de boi. Hoje as crianças nascem toda uma sofisticação de detalhes, de asepsia, de cuidado, de higiene, esterilização de tudo, tem que deixar tudo perfeito para nenhuma bactéria entrar. Não, ele nasceu na manjedoura. Foi posto ali, em pureza, simbolicamente para representar exatamente maldade, corrupção do mundo. Onde estava o boi, a vaca, carneiro, ovelha, talvez outros animais,
ele foi posto ali. Essa manjedoura. Seus pais tiveram que fugir, porque houve a ideia de que ele seria alguém que incomodaria um governante humano. Os pais tiveram que fugir de Belém, da Galileia, de Judá, para o Egito. Foram lá para o Egito e ficaram ali um bom tempo escondidos, como que um casal exilado, fugindo de um algoz, Herodes, que por conta da sua maldade mandou matar as crianças de até 2 anos. Primeiro infanticídio no contexto bíblico. Esse Jesus, aparentemente frágil, exposto a tudo aquilo que esse mundo perverso tinha, que esvaziou da sua glória, ele se encarna, nasce da manjedoura, vai viver no Egito. Houve um tempo que volta para Jerusalém, e ali vai conviver com os pais na Galileia, Nazaré. O pai era um carpinteiro, trabalhador, braçal, força, certamente mãos calejadas. Aprendeu a profissão do pai, de maneira que era chamado de carpinteiro. Mas ele, aparentemente frágil, agora é chamado para começar o seu ministério. No momento que João Batista o vê, diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não entendem direito o que está acontecendo. João Batista, o precursor, anuncia. Mateus capítulo de número 4, ele, no momento que ele está ali se preparando, ele passa por uma tentação, João Batista o batiza, e esse menino, esse filho, esse que até então não governava absolutamente nada, começa a intervir na vida das pessoas. O governante vai se fortalecendo. E o seu fortalecimento se dá, irmãos, para tratar da alma das pessoas. Ajudou, abençoou coxos, aleijados, cegos, mudos, leprosos, gente morta. Ele ajudou, interviu, e essa força foi sendo revelada dia após dia, de tal forma que esse menino, filho, governante, vai se fortalecendo, e as pessoas vão entendendo: olha, dele sai poder. Estavam encantadas com a sua palavra, porque eram palavras de sabedoria. Esse menino cresce, agora é forte, mas ele tem que passar por algo tão terrível. Mas ele teve a força de suportar cada detalhe desse momento terrível. Condenado, acusado de ser ele um malfeitor, tratado como malfeitor, mas ele era o salvador do mundo, das pessoas. E apesar de se apresentar como um salvador, lhe deram uma cruz. Espinhos, cravos, agora é crucificado. Mas ele é forte. Momento de fraqueza, ou aparente fraqueza, fala com o pai que o havia dado a nós: Pai, se possível, afasta de mim, eu não dou conta, Pai, de suportar tamanha dor e levar tamanho fardo, o pecado dos homens. Mas ele, resignado à vontade do Pai, ele diz: contudo, faça-se a tua vontade. E o Pai cumpriu a sua vontade. O Pai se afasta, ele sente o peso, diz em alto e bom som: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? O Pai precisava desampará-lo, afastar, porque ele se fez pecado por conta dos homens. A imundícia da manjedoura agora é a realidade do pecado, o qual ele se fez por cada ser humano. Ele agora
é aquele que se faz pecado, esvazia da glória, se fez pecado. A corrupção toda é imputada sobre ele, de todos os seres humanos, imputada sobre Jesus. E esse Jesus que se fez carne por nós, que se tornou corrupção por nós, é levado à morte. Os seus algozes e os seus opositores se dão por vitoriosos. Nós vencemos, eliminamos, zombaram inclusive dele. Desce da cruz, sai daí, não disse que é filho de Deus? Irmãos, Paulo trata com tanta sublimidade Filipenses 2, mas Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que está acima de todo nome. Todo nome. Deus o exaltou. Ao terceiro dia, tal qual nós recitamos no credo apostólico, ressurgiu dos mortos. E essa ressurreição agora torna aquele carpinteiro, aquele menino aparentemente frágil, forte. Poder sobre a morte, poder sobre o pecado, poder sobre principados e potestades, sobre as forças espirituais do mal. Ele é forte. E Isaías havia profetizado 740 anos, ele será forte. Ele não é fraco, ele é forte. Ele não é fraco. Ele não é um bonachão, ele é forte. Esse é o presente que é dado, irmãos. Esse presente nos é dado, um Cristo vitorioso, e que por causa da sua vitória, o apóstolo Paulo vai entender, por conta da união mística do crente com Cristo, por causa da ação do Espírito Santo que regenera e traz a nós a consciência de quem nós somos agora diante de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse agora está habitando em nós, num mistério. Nós somos um com Ele e Ele é um conosco. E nós somos unidos a Ele nesse corpo que se chama eclesia, igreja. Esse Cristo agora se faz um conosco e pede para que nós sejamos um, para que o mundo saiba que Ele foi enviado. Esse Cristo, irmãos, forte, soberano, agora diz que colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todos. Inferno, a morte, Satanás, seus anjos, seus demônios, e deu autoridade para a igreja, para que tal qual ele seja forte, a igreja também seja forte. Tal qual ele é forte, o crente seja forte. Esse é o Deus forte apresentado por Isaías. E esse Deus forte, depois de 3 dias que ressurgiu entre os mortos, derrama do seu espírito. 50 dias depois, até 50 dias depois da sua ressurreição, ele aparece entre os seus discípulos, e Atos, capítulo de número 1, diz que agora ele é assunto aos céus. Os discípulos estão vendo ele subir. Fazem uma pergunta: quando vai haver a restauração do teu reino? E ele fala: vocês vão receber o Espírito Santo quando vocês receberem poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo para serem minhas testemunhas, serem fortes como eu sou forte. E agora ele faz uma promessa. Mateus, capítulo de número 28, 18 a 20, ele fala: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, e vocês batizem pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Senhor que é forte falou: olha, eis que estou convosco todos os dias. Então vocês terão a minha força todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaías não para aí. Agora vai falar que ele é como um príncipe.
A gente tem uma ideia de príncipe como alguém jovem, né? Como alguém delicado, mas com alguém educado. Mas é essa ideia mesmo que a Bíblia quer nos apresentar. Alguém forte, mas alguém educado, com força de enfrentamento. E que muitas vezes, para trazer a paz, é preciso fazer a guerra. Ele fez a guerra. Ele entrou na guerra por nós. Ele foi vencedor nessa guerra. E agora ele se revela como um príncipe. Toda pessoa que é chamada por ele é chamada a se relacionar com um príncipe bonito, educado, formoso. Mas não é qualquer príncipe. A realeza, o principado dele é paz. O principado dele é gerar no coração dos seus súditos paz, que vai além da paz da terra, que vai além da satisfação daquilo que a terra proporciona, porque a paz que ele dá é a paz que o mundo não entende, é a paz que excede todo entendimento. Estou doente, mas estou em paz. Estou desempregado, mas estou em paz. Eu estou vivendo tribulações, mas eu estou em paz. E alguém pode perguntar, como é que você diz que está em paz? Como? Todo entendimento. Porque há uma conexão do súdito com aquele que é o príncipe da paz. E por fim, irmãos, ele é alguém que é apresentado lá no livro de Apocalipse como o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega a última letra. 23 letras do alfabeto grego, e que é representado agora como aquele que nele tem começo, mas nele também se revela o fim. E agora ele não se apresenta nem mais como menino, nem mais como filho, nem mais como governante, nem mais como conselheiro, nem mais como alguém forte, nem mais como um príncipe, mas ele se apresenta como o quê? Como pai. Como pai. E como é bom a gente ter um pai. Como é seguro a gente ter um pai. A gente sabe que, do ponto de vista psicológico, às vezes, quando nos falta o pai da terra, às vezes, inconscientemente, a gente escolhe alguém assim como pai daqui da terra. Isso é bom, não é ruim. Tomara que a escolha seja de um bom pai, né? Que às vezes escolhe alguém como referência de um pai ruim. Mas a gente precisa. Às vezes você que às vezes não teve o pai, às vezes até aqui, ó. Pode ser que alguém dos presbíteros aqui seja um pai para você, alguém que esteja no templo aqui seja um pai. Você escolheu, é um pai. Mas os pais da terra passam, né? 70, 80, canseira e enfado. Mas pai dá segurança. Pai diz não, pai põe regra, pai protege, pai guia, pai orienta, pai puxa a orelha do filho que ama, que muitas vezes sai do caminho e ele chama a atenção, está errado. E aí, às vezes o filho quer brigar, você está errado, você precisa se arrepender daquilo que você está fazendo de errado. Esse que é apresentado por Isaías se revela como o pai não temporal, que começa assim no aspecto temporal, mas que vai e que transcende o aspecto temporal, que se revela como o pai de toda a eternidade. Esse é o nosso presente. Esse é o motivo pelo qual nós celebramos o Natal. Ainda que não tenha sido no dia 25, convencionou-se o dia 25, nós celebramos o Natal todos os domingos, todos os dias
que viemos aqui ao templo, que estamos na nossa casa, lendo a Bíblia, para fortalecer a nossa intimidade com esse menino, com esse filho, com esse governante, com esse conselheiro, com esse Deus forte, com esse príncipe da paz e com esse que é o Pai da eternidade. Qual dos dois presentes vocês acham que foi mais importante para mim? A bola ou o filho? Qual dos dois presentes você acha que pode ser importante para você? Alguma coisa que você ganhou de pessoas da terra ou o presente que Deus nos dá por meio do Evangelho, que é Jesus? O meu desejo é que você faça uma escolha não somente inteligente, mas que você abra o seu coração, porque quando nós ouvimos a palavra dele, ele está nos chamando e nos oferecendo esse presente. E para receber esse presente, eu simplesmente tenho que crer. Eu creio que Jesus é Filho de Deus. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso dele para viver. Eu preciso dele. E com isso confessar: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, na minha mente, e cada parte da minha existência seja esquadrinhada pelo Senhor, de maneira que o Senhor tenha domínio e controle sobre cada uma delas. Mesmo quando às vezes nós queremos ou pensamos que temos condições de escolher ou dominar alguma área da nossa vida, não. Ele vai corrigir, vai dizer: quem é o governante? Sou eu. Quem é o príncipe da paz? Sou eu. Quem é o Pai da eternidade? Sou eu. Quem é o Filho unigênito? Sou eu. E quando a gente entrega a nossa vida para Ele, vale a pena. É o meu desejo que você se abra para esse Cristo, não somente nesse dia, mas todos os dias enquanto você viver, a esperança de que esse Cristo lhe conduza a cada momento da sua história e da sua existência. Amém, Igreja do Vale? Amém. Fiquem com Isaías 9:6. Que o Senhor tenha, como tem sido bondoso conosco, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua paz.